Fala galera, eu sou a Mari Monteiro do Casos Estranhos. Hoje eu tenho uma participação especial nesse vídeo aqui, é a minha irmã, Penha Monteiro. Hoje ela vai contar pra vocês um relato. Então hoje eu trouxe ela aqui em casa e ela vai contar um relatinho agora pra gente. Diz, se apresenta. Olá, meu nome já foi dito, né? Penha Monteiro, ou Maria da Penha Monteiro, tanto faz. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 9 a 10 anos, até 12 anos, eu tinha muita... eu via muita coisa, não era visão. Visão é diferente de ver, né? Você vê assim, né? Da forma que eu tô vendo aqui. Eu via muito. E geralmente isso era quando todo mundo, parece que a coisa esperava todo mundo dormir para poder aparecer, né? Eu vou contar uma das coisas que eu via muito. Quando eu tinha essa idade que eu falei, nessa faixa aí de 10 a 12 anos, tinha um quarto que dormia eu e a minha prima, que dormia sempre lá em casa, e mais duas irmãs minha que dormia na cama, e eu e essa prima dormia no chão. Então, minha mãe colocava o colchãozinho no chão e a gente deitava lá, eu com minha prima. E as que eram mais novas ficavam dormindo na cama. Antigamente Então, era muito isso, né? Essa coisa de primos, esses irmãos dormiam tudo na... então, é porque ela na cama morava só ela e o pai dela. Então, quando chegava à noite, ela ia lá pra casa pra dormir lá, era todas as noites. E ela era bem mais velha do que eu, e eu era mais nova do que minhas irmãs, então o que ia acontecer? A gente ia pro chão e os mais novos na cama, né? E ali eu não conseguia dormir porque quando todo mundo pegava no sono, eu já começava a ouvir coisas e ver coisas. Uma das coisas que eu vi, que eu vou passar aqui pra vocês agora, eu via toda noite um ser, ele era mais ou menos assim de uns, acho que 60 centímetros, ou um de 50 a 60 centímetros, era bem baixinho. E ele era bem escurinho, esse ser. Por que eu falo que ele era bem escurinho? Porque uma vez eu vi ele assim, eu abri os olhos, porque eu sempre ficava com o olho bem trancado, com medo, né? Eu olhei para a cabeceira da cama, ele tava ali do lado, em pé ali. Ele tava ali e eu só consegui ver as pernas dele, as duas pernas dele, e ele tava com chinelo, uma sandália bem alaranjada, mas tipo aquelas canetinhas que a gente marca texto, não Ah, tem? sim, sim. Que as cores é bem hidrocor, né, que fala, viva, né? isso, com as cores bem vivas, laranja, não esqueço nunca. E eu vi as pernas bem escurinha, bem escurinha. E aquilo eu tremia muito, tremia muito. E tipo, por qual motivo você acha que você viu aquilo? Então, Aconteceu alguma coisa antes? Ou eu, você previa, sei lá? tipo assim, na minha visão, não tinha motivo nenhum pra me ver ele, né? Mas as poucas vezes que eu fui falar pra minha mãe que eu não tava conseguindo dormir, que eu via, eu falava esse garoto, ela falava assim, você fica vendo porque essas coisas à noite, porque você fica o dia todo brincando e xingando as outras crianças de capetinha, tipo assim, entendeu? Falava isso. Nossa, existia muito isso, né? Mas eu não era numa criança de xingar, eu não lembro, eu não xingava. Eu ficava o dia todo brincando, sentada nas calçadas, naquela época tinha muita calçada, né? E a gente ficava sentada ali, eu ficava brincando de pedrinhas. Aquelas pedrinhas, belisco, uns fala belisco, outros fala pedrinha, né? Sim. Então a gente ficava brincando muito, eu gostava muito de brincar disso. Depois que chegava do colégio, né? E brincava também lá de boneca, de pedrinha e amarelinha, era várias brincadeiras. E quando chegava a noite que eu ia dormir, que todo mundo já dormia, aquilo tudo, aquele ser que aparecia, Assim. fazia as mesmas coisas. Mas você acha que você via, você estava acordada ou você acha que você estava dormindo? 100% acordada. Não estava dormindo, 100% acordada, toda certeza do mundo. Não foi só uma vez que eu vi várias vezes, entendeu? E eu ouvia ele ali, naquele lugar ali, do lado da cama, em pé, e era como se... Porque eu não olhava, não ia olhar no rosto dele, não ia olhar ele todo, que eu tava ali tremendo de Não medo. chegou a nem ver o rosto então, né? Não, não. Roupa, vestido roupa? Não. Era uma visão, tipo, era uma imagem mais sombria, mais escura, né? Que não dava pra ver tanto, Não, né? porque quando você fala assim, dá a entender de que era visão, mas não era visão. Quando eu vi as pernas, com essa sandália que eu tô te falando, porque eu abri os olhos. Quando os meus olhos estavam fechados, eu sentia a presença e sentia todos os movimentos que ele fazia ali. Ui. Tipo, eu já ouvi ele ali nesse mesmo lugar ali,
como se estivesse comendo. Não tem quando você tá com um prato e a colher bate no prato, Ai. ouvia ele, tipo, comendo. Parece que tudo que eu fazia no dia, naquele dia, ele fazia quando aparecia. Imitava, né? Isso, eu já ouvi ele roendo o osso, crack, Ai, que crack, horror. tipo Não sei lá, sabia dessas triturando. coisas, não sabia desses relatos. Então ouvia jogando pedrinha, barulho das Olha, pedrinhas. isso é de família, tá? Porque eu tenho relatos, eu tenho muitos relatos lá em live, né? Sobre as pedrinhas, né? De belisco. Antigamente, Sim, não sei se vocês conhecem aquela brincadeira com as pedrinhas, 5 pedrinhas de belisco e tal. Fazia assim com o dedo. E ela tá comentando e eu também passei por essa situação. Que estranho, que loucura, né? Coisa de família mesmo. Enfim, continua. Mas isso parou, continuou? Como que foi? Não, isso continuou. Isso continuou porque era tipo assim, eu era uma criança que me dava tristeza quando dava lá para 5, 6 horas. Porque eu sei que ia chegar à noite e eu ia ver aquilo. Então eu tinha pavor, eu tinha medo. Eu ficava triste quando ia anoitecendo, né? Porque eu já sabia que eu ia ver. E todo mundo dormindo ali, né? Eu não acordava ninguém. Eu ficava, eu me enrolava pé, cabeça e chegava a ficar Todas as suando. noites estava ali? Todas as noites. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando você via ele, você já tinha dormido e acordava com barulho da presença? Ou simplesmente você já ia dormir e ele estava por ali? Fiquei curiosa pra saber disso. Tá, então, é uma boa pergunta. Isso aí, tipo assim, eu não vou saber te responder. Não vou saber, eu não me recordo, né? Porque a gente esquece um pouco das coisas, né? Vai envelhecendo, vai esquecendo, é normal. Porém, eu sei que logo que eu deitava, que todo mundo dormia, eu já começava a ver. Então, assim, eu acredito que depois que todo mundo dormia, eu já comecei. Porque eu tinha medo de dormir. Eu já tinha medo. Entendeu? Então, se eu tinha medo, eu acredito que eu estava acordada, ainda não tinha dormido e acordei, entendeu? Com algum barulho desse ser fazendo Tá. isso. A outra pergunta é: no período que você via essa coisa aí, isso aí, você dormia você dormia no momento ali depois ou você ficava acordada até aquilo simplesmente sumir? Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu acredito que eu dormia pelo cansaço, pelo Do tempo, do sono, medo, né? de ficar ali com medo, Sim. sufocando, porque eu enrolava a cabeça. Aham. Então ali eu ficava muito suada. Naquela época, a gente muito fraca de condições, não tinha nem ventilador. Entendeu? Então, aí já não tinha ventilador. Eu me enrolava toda, enrolava a cabeça. Então eu ficava ali suando. Eu acho que e ouvindo, né, esse ser fazendo as mesmas coisas que tinha Ele feito não um falava? dia. Não Só fazia falava. movimentos e Só fazia e barulho, né? sim. Tá, mas agora eu vou te perguntar uma coisa. Você nunca... Você sentia que era alguma coisa que não era normal, não natural? Natural quer dizer assim, pessoas ali, né? Gente, você não imaginou que poderia ser um menino, uma criança que entrava lá e comia comida? Você nunca imaginou isso? Poderia ser? E nem tem como eu imaginar. Porque você sentia pelo medo, né? O arrepio, coisa assim. Porque, tipo assim, se chega uma pessoa normal, entre aspas, né? Dentro do quarto também, né? Você não sente nada. Você olha para aquela pessoa e tá tudo bem. Se é um ser, né, sobrenatural, a energia é diferente. Você te passa um medo. Sim, pois sim. é, você Não, sabe, né? pergunta te passa porque... um medo. Então nem tem como. E outra, a casa fechada. Não A casa teria como uma trancada. Meu criança. pai e minha mãe dormindo no outro quarto. Não abria, não era criança. Criança não ia passar a noite toda brincando, entrando debaixo da cama, que eu já vi ele debaixo da cama, entendeu? Vou contar debaixo da cama. Uma vez eu vi ele debaixo da cama como? Eu não entendo. Tipo assim, é meio que estranho, porque pela sensação de que quando ele ficava ali do lado da cama, ali, em pé, fazendo essas pantomias que eu falei, uma vez eu vi ele debaixo da cama, ele vindo em minha direção. Porém, ele estava em pé debaixo da cama. Mas como? A cama é baixa. Agora você para e pensa. Agora eu tô pensando. Só que agora eu fico com medo. Por quê? Porque eu imaginei aqueles filmes de terror que a pessoa olha por baixo da cama e vê só as pernas. E aquela perna, ela vem andando por baixo da cama. Como, gente? Então, você falando isso aí... Então, isso tem o quê? Se você tinha o quê? Uns 10 anos, você falou, né? De 9 a 10 anos. Olha pra você ver. Hoje em dia que os filmes
mostra muito isso, esse tipo de filme, a pessoa debaixo da cama, em pé, andando ali, você sabe que não tem mais espaço pra pessoa estar ali. Então, tipo assim, eu sempre falo que filme é baseado em algum relato de alguém Com que contou. certeza. Eu não tenho dúvida disso. Então, aí você tá falando aí dessa situação, ele andando ali pra debaixo da cama em direção a você, eu já assisti filmes assim. Então, tipo assim, ó, isso não veio de agora, né? Isso é relatos de pessoas que Com certeza. eles acabam criando filmes. Né? Ninguém criou um filme, vou criar isso aqui. Sem pensar não é nadinha, nada, né? não é nada criado. É tudo copiado. É copiado, é falado, alguém dá um relato. É copiado, tirou Sim, cópia, sim. ouviu, não existe. Eu que criei. Não existe criação de um filme de terror. Entendeu? Se a pessoa fez aquele filme de terror, é baseado em alguma coisa que ela já ouviu, já sabe, e sabe que acontece. Você tá entendendo? Sim. Então, nesse dia que eu vi debaixo da cama, o interessante é que eu vi ele, parecia que ele tava com, tipo, eu não sei explicar. Eu tenho vontade de que, sei lá, às vezes até desenhar, mas até pra desenhar também é meio que difícil. Parecia que ele tava com uma roupa meio cinza, um cinza claro. Não era cinza escuro. Eu acredito que nessa cor aqui, ó, que não sei se dá pra ver. Nessa cor. E ele tinha na cabeça, tipo, parecia um capacete. Ixi, já tô Parecendo entendendo. um capacete na cabeça e uma roupa cinza. Agora, eu fico pensando, naquela época, quando a gente é criança, que a gente fica na rua brincando, correndo, a gente sempre observa as coisas, às vezes mais, e fica memorizado do que quando é adulto, né? Que passa despercebido de certas coisas. Naquela época, tinha o pessoal da Excelsa, o nome era até Excelsa, né? É uma companhia de energia. Isso, de energia. Acho que é do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Porque cada lugar tem um nome. Tem um nome. E do Espírito Santo é Excelsa. Naquela época é uma companhia era, de energia. hoje é EDP, né? É EDP. Naquela É época era Excelsa. E os rapazes que ia trocar lâmpada, trocar algum fio daqueles postes, eu ficava observando eles subindo na escada e lá em cima. E esse ser, eu vi ele com, tipo assim, com a roupa parecida àquela. O cinza, não é? O cinza, o capacete. E tinha um capacete na cabeça. Eu não sei como que era esse capacete. E eu fico pensando assim, olha tinha. só que loucura. É um relato assim, fala muito sobre o sobrenatural, né? Mas também veio uma mudança aqui pelo tamanho, pela cor e pela cabeça. É como se fosse um grey, né? Um tamanho pequeno de 50, 60 centímetros. Nem tinha parado pra pensar Você nisso. falando de cinza, no escuro você vê uma cor cinza, vamos dizer assim. Tem Então, sentido. tipo assim, como que você sabe se é uma roupa? E outra coisa, o capacete, você tá deduzindo que seja que o cara lá quando é criança. Mas, tipo assim, você falou que tava com a cabeça, parecia um capacete, algo grande, entendeu? É bem parecido, assim, pelo fala os Grey, né? Então, eu vejo que tem o relato tá entre sobrenatural, tá sobre... E olha só, me veio aqui agora me veio aqui na minha mente. Quando eu ouvia aquele barulho, ele com aquele prato comendo. Gente, eu queria até achar um prato de esmalte, não tem? Sei. Prato, porque naquela época não tinha prato de vidro. Era o pessoal da roça só usava prato de esmalte. né? Aí vocês imaginam metal, uma colher ou um garfo batendo naquele barulho. Esse todo. Barulho. Não, o tempo todo não, o tempo que tá ali comendo. Aí de repente você escuta croque, 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 barulho de osso, tipo roendo osso. Será que era isso mesmo? Na minha imaginação ele tava com prato, comendo e roendo osso. Esses dois barulhos. Porque naquela época você morava em uma roça, lugar que interior, desculpa. Era interior, criança, então tipo assim, você deduziu da forma que se via, né? Tipo, sim, o barulho do prato. E se o barulho não fosse esse? Roendo osso. Entendeu? Então, será que era mesmo um prato? Será que você não tá achando que seja algo sobrenatural, mas pode ser um alien, alguma coisa assim? Então, isso veio agora no meu pensamento, veio agora, porque hoje eu tô juntando uma coisa com outra. Aí vocês podem pensar, mas você tá falando que você viu ele com prato e roendo osso? Não, eu falei que eu ficava com o olho fechado, sabia que ele estava ali, porque eu abri os olhos e vi as pernas, entendeu? E depois eu ouvia o barulho bem pertinho de mim, ali naquele lado mesmo, né? Que nesse caso ficava nos meus pés, porque eu tava deitada aqui, encostada na parede aqui, e aqui do outro lado era a cama, eu deitava com a cabeça pra cá, eu e minha prima, então ele ficava assim, tipo, nos pés. Nos seus pés. Isso. Não sei. Então eu ouvia esse barulho. Então quando eu abri os olhos que eu vi,
Quando eu vi os pés em um dia, no outro dia, de outras vezes, porque era várias vezes, eu escutei esse barulho ali naquele mesmo lugar. Então, era como se ele estivesse ali, porém, comendo e E não outra era o coisa osso. que eu vou É falar. o barulho que eu vi. Eu não abri o olho pra E eu- falar. Então, Ele tava com prato, ele tava e com outra osso. coisa, vamos dizer, as pessoas falam que quando é fantasma, não vê um fantasma ou coisa assim, sobrenatural, eles não têm o barulho, simplesmente vê. Só que, pelo que eu tô vendo esse relato seu aí, ele estava ali, estava presente. Não, ele tava Tinha presente. barulho, Sem tinha dúvida nenhuma. movimento, então você escutava. Então, tipo assim, estava presente, era uma matéria, estava ali, entendeu? Então não era nada fantasma de estar Não, não tô não era, não ouvindo, era. simplesmente ouvir um vulto. Não, ela ouvia o barulho, tinha alguém ali. Então, por isso que eu tô falando em questão do Grey, entendeu? Pelo que você fala, você falou que parecia que ele tá com uma roupa cinza, talvez seria a pele cinza. Eu nunca parei pra pensar. Tô A imaginando. cabeça que você fala que era tipo um capacete, talvez ali naquele escuro ali você não conseguia assimilar, entendeu? Com Então, certeza, porque era escuro mesmo. e comendo, de repente, sei lá, muita coisa. Esse barulho, né? Estranho, Não, esses muito dois estranho. barulhos, né? Um Era, barulho. tava ali. A matéria tava ali, você tá entendendo? Então não era um fantasma. Não, até mesmo porque eu já vi, como que fala? Pessoas mortas. Ah, sim. Pessoas mortas que fala, como que fala? É, Sobrenatural, fantasma. desencarnado. Ah, não, mas esse aí você não vai Então, contar agora, não. não, né? mas peraí, não, eu quero Isso dizer é pra assim. próxima. Já tem noção de separar, né? Isso, o que que eu quero dizer? Que eu sei o que que é um desencarnado, a sensação, né? Porque eu já vi, não foi não só uma vez, não, várias. A sensação de um desencarnado e esse ser que eu via, que eu vi várias noites, entendeu? E aí você, não sei, você não me perguntou, mas eu já vou responder. Eu não sei quando começou e quando parou, entendeu? É, muito Eu não criança. sei falar nem esse tempo. Aqui. Porque quando a gente é criança e naquele sofrimento de medo, de pânico, eu não sei quando começou e quando terminou. Assim, eu não lembrava, você nunca contou esse relato pra mim mais profundo. Eu só lembro que você falava em partes, tipo, eu lembro que você falava que uma vez você viu alguém na cozinha, tava tomando água num filtro de barro, a gente tinha, Sim, esse aí já é outro. entendeu? Mas era a mesma pessoa? Era a mesma coisa? Não, não. Então, Ali isso aí você deixa pra próxima. tem muitos. E aí, então ficou assim, né? Você não sabe quando que... Sim, quando começou e nem quando terminou. Eu só sei que todas as noites era o mesmo ser. Era esse ser pequenininho dessa forma, que também não me pergunta. Olha Agora, não era desencarnado, não. Então, aí que tá. Quando você contava, você falava de uma forma como se fosse um fantasma de um menino, alguma coisa assim. Só que pelo que você falou, nas características agora, me veio isso na cabeça. Do Grey, entendeu? Que de repente ele ia ali, né? Tava indo ali às noites, sei lá. Então, tipo assim, agora eu já tirei o seu foco de lá atrás, de que você achava que era isso, mas eu tirei agora. Você acha que, pelas características que eu falei, você acha que pode ser um fantasma ou algo nesse tipo que eu comentei? Fantasma não, algo nesse tipo que você comentou. Você tá entendendo? Porque quando é criança, naquela época, ela não sabia o que era OVNI, alienígena, extraterrestre. Nunca vi falar. Depois de grande, as pessoas, os relatos geralmente falam assim, olha, eu vi alguma coisa que eu achava que era fantasma e tava lá assim, tinha um negócio em cima. Então, tipo assim, hoje em dia tudo tem outra forma de entender e de explicar, né? Então, assim, agora ela já pode entender, tipo, Olhar por outro outra lado, acreditar que não era um humano e nem era um fantasma, né? Então, poderia ser um Grey. Eu acredito que seja isso. E tava ali, era barulho, ela presenciou. Não era uma coisa que um fantasma vai ficar comendo? Não sei. Uma vez eu contei esse relato, né? Que não é história. História é uma coisa. Relato, eu contei para uma pessoa e a pessoa, ela falou assim: pode ser o seu mentor. Só que, gente, não tem nada. Mas o mentor agora? Foi recente isso? Não. Aí eu falei: como naquela meu época- mentor? Meu mentor. Aí ela falou: porque seu mentor, se ele aparecia para você quando criança, ele aparecia como criança naquela altura, né? Hoje, se ele for aparecer para você, ele vai aparecer como um adulto, porque se naquela época ele aparecesse como um adulto, você ia se assustar. Só que não tem nada a ver com mentor. O que que é mentor? Mentor é para proteger, para te guardar, é para tudo de bom. Mentor não vai assustar ninguém.
Entendeu? Mentor não tá ali pra E assustar, ele, mentor tá ali pra proteger, pra eu cuidar. acredito que o mentor também, ele não deixa a pessoa com medo. Deve ter aquela coisa Sim, de passava de medo. tranquilidade, Passava entendeu? medo porque era uma coisa assim, estranha pra Estranho. mim. Entendeu? Eu nem vou dizer sobrenatural, vou dizer uma coisa estranha. Igual você falar essa parte do pé aí, debaixo da cama, andando ali em direção a você, e ele não chegou nem nunca te tocar, nem encostar, e nem falar, nem abrir a boca, nada. Graças a Deus que Ui. não, só ouvia os barulhos mesmo e via. Ouvi os barulhos porque eu não abri o olho, porque as duas vezes que eu abri o olho foi quando uma vez eu vi o pé, eu te falei a perna, né, tipo assim, do joelho pra baixo, e a outra vez foi debaixo da cama vindo na minha direção. Agora a cama é baixa? Naquela época era, a cama era mais ou menos o quê? Então, Deixa eu ver, eu acho hoje que em dá dia pra que tem ver mais ou menos essa cama, altura, assim. Nem sei a cama se era feita ali em casa mesmo, como que era, porque naquela época que a gente não tinha condições de ir em loja comprar cama, às vezes os pais da gente, né, fazia. O pai, né, fazia. Então, eu não sei mais ou menos a altura. Acho que era isso mesmo, 60 centímetros, porque pra mim ver se você andando assim... Então é para- isso. Eu acho que você viu um Grey naquela época. Você viu. Pois Pelo sim. jeito que você falou aí. Tem sentido, Talvez tem também, tem aquilo também. Você falando ruídos de prato batendo, que o prato de esmalte, ele tem um barulho diferente de um prato de por ser de vidro, né? metal, né? Então, tipo Ele é assim, pode ser metal. algum outro tipo de ruído, alguma coisa pra chamar atenção, e ela entendeu como se estivesse Comendo. com um prato na mão. Muito estranho, fiquei com medo, tá? É, porque quando a gente é Vamos criança, brindar a isso gente aqui? não... Vamos brindar. Brindar Cafézinho. café. Essa é a Maria da Penha, minha irmã, e ela vai contar mais relato pra gente, tá? Dá um beijo pra eles. Beijo, até a próxima. Hein? Tchau.